Nuage. It's everywhere. Para todos, um bom dia, né? Sejam bem-vindos aí ao nosso webinar. Nós vamos falar hoje sobre modernização como alavanca de eficiência e escalabilidade. É um prazer ter todos aqui para discutirmos sobre esse tema que deixou de ser apenas uma pauta ali de inovação e passou a ser uma prioridade estratégica para as empresas que buscam crescimento, que querem crescer com sustentabilidade, com velocidade e com competitividade, que é o que a gente vê aí no mercado. Hoje vemos organizações enfrentando os grandes desafios, como ambientes legados complexos, aumento de custo, necessidade de ganho de produtividade e uma pressão ali constante por inovação, ainda mais agora que estamos na era aí da inteligência artificial. E é justamente nesse contexto que a modernização ela vem e se torna um fator essencial para habilitar eficiência, escalabilidade e gerar valor para o negócio. Ao longo do encontro de hoje, nós vamos explorar ali como as empresas usam e estão utilizando modernização de ambientes, cloud e novas tecnologias para acelerar os resultados, simplificando as operações e criando bases ali mais preparadas para o futuro. E para conduzir essa conversa, temos o prazer de receber aqui o nosso speaker principal, que é o Thiago Lopes, que irá compartilhar insights, experiências de mercado e também estratégias práticas sobre como transformamos e como transformar as tecnologias de vocês ali em vantagem competitiva. Então, Thiago, seja muito bem-vindo, fica à vontade, a Obrigado. palavra é sua. Bom dia, pessoal. Bom, vou começar aqui então, conforme a Nicole acabou de introduzir, a gente vai falar sobre modernização de aplicações. Vou deixar em aberto, caso tenha alguma dúvida durante a própria apresentação ali, vocês podem falar ali pelo chat, que a Nicole me sinaliza ali e a gente vai tirando essas dúvidas, tá? Como ela mesma disse, né, ali sobre a modernização de aplicação, a ideia é ali desbloquear a eficiência, performance e escalabilidade, que é um dos principais pontos, e a gente vai entrar ali em cada um deles para vocês poderem entender melhor. Falando um pouco de mim, sou o Thiago Lopes, arquiteto de soluções aqui dentro da Nuage. Participei de inúmeros projetos ali, principalmente voltado à modernização, transformando alguns sistemas legados em arquiteturas modernas, saindo do monolito para uma arquitetura containerizada, utilizando serverless em alguns cenários também, procurando sempre modernizar para a gente desbloquear também a inovação em alguma das empresas. Uma visão que eu trago aqui, né? Modernizar não é apenas atualizar, que muitas pessoas levam ali ao pé da letra, mas envolve toda uma jornada e um passo a passo que a gente precisa ter esse planejamento, né? Então, é destravar ali, de fato, o potencial do crescimento do negócio da empresa, né? Agilizar o time to market, a gente vai falar em mais detalhes ali durante a apresentação, tá? Falando um pouco mais sobre a Nuage, eu trouxe aqui algumas das conquistas nossas. Bom, somos uma consultoria ali especializada, um parceiro estratégico da AWS, nível Advanced, tá? A gente tem inúmeros especialistas reconhecidos ali, tanto na área de networking, security, DevOps, inúmeras áreas ali, inúmeras tecnologias também. Alguns selos de especialidades também que a gente possui, como server, dados e entre outros. E somos também top 10 AWS Latam, premiados ali pela CEO Review. E Partners of the Year, né? O parceiro do ano ali, a gente recebeu esse troféu dentro da AWS, além de ser uma empresa também GPTW ali, reconhecido como um dos ótimos locais ali para se trabalhar. Aqui trazendo um pouco do impacto, né? Eu falei ali que nós somos top 10 Latam e top 3 Brasil, né? Mais de 200 clientes ativos em todo o país, em todo o território e mais de 500 projetos entregues. Esse número aí sempre vai aumentando, mas a gente teve bastante projetos e boa parte deles também é em relação à modernização de aplicações, tá? Algum dos pilares de atuação, né? A gente tem, por ser uma dos parceiros, dos principais parceiros da AWS, a gente atua em diferentes pilares, desde migração, a parte de infra, dados e BI também, desenvolvimento, tudo que envolve ali application, a gente também tem como um dos pilares, além do suporte também, falando entre MSP, NOC, SOC, tá?
E na questão da infra cloud ali, eu gosto de frisar também o Well Architect Framework que a gente utiliza com as principais bases ali da AWS, né, para poder tanto pensar em escalabilidade, performance, segurança, FinOps, entre outras, tá? Bom, agora começando mesmo de fato ali o assunto, né, sobre modernizar, é algo assim bem extenso, então eu acho que tentei dar uma resumida ali para a gente poder pegar pelo menos ali quais são os tópicos principais para vocês entenderem. Sobre a modernização, a tecnologia ali, a gente tem aquela premissa, né? Ela evolui junto com a sociedade. Então, desde que a sociedade ela começa a evoluir, surgem novas necessidades e dentro da tecnologia igualmente. Então, a gente molda toda a forma como agimos, pensamos, nos relacionamos, tudo isso vem sendo alterado de acordo com o tempo e a tecnologia também, ela segue essa mesma premissa, tá? Então, hoje as pessoas elas buscam respostas mais rápidas, assim como as empresas também buscam se tornar mais ágeis para responder ao mercado. Aqui linka muito com time to market, né? Hoje a gente procura ali entregar novas features, otimizações, produtos numa forma mais rápida, né? Desde o desenvolvimento até a entrega final ali em produção para o usuário final, tá? Eu trouxe aqui o que é a modernização, né? Um breve resumo. Modernizar ali envolve todo o aprimoramento dos ambientes que já existentes dentro da empresa, buscando desde eficiência, agilidade, conectando também as novas tendências do mercado. Como todos sabem, aparecem muitas tecnologias novas, então por isso é um dos principais motivos ali da gente sempre pensar em modernização. E aí, até um link que a própria Nicole falou no início, né? Diferente de inovar, modernizar ali, ela desbloqueia toda a inovação. Então, eu coloco ali como essas duas frentes, né? Modernizar, você aprimora o ambiente existente com eficiência e desbloqueia a inovação, que é criar, de fato, novas soluções. Então, por isso a importância de você ter sempre esses dois pilares ali dentro da empresa e dentro da equipe de tecnologia, tá? Agora, por que modernizar, né? Aqui eu trouxe alguns tópicos que a gente pode colocar como principais, né? Longevidade do negócio é um ponto extremamente relevante, crescimento eficiente, não basta você apenas pensar em crescer, você tem que pensar em crescer com eficiência, né? Sinergia com o negócio, sabendo que tudo muda a todo momento, então você precisa também ter essa frente, pensar nesse sentido assim do teu negócio também, né, que está expandindo, então a gente precisa dessa modernização, não esquecendo do ponto de segurança, né? Além da modernização, você tem que pensar também em um outro lado, que seria essa parte de segurança, né, se tornando, deixando a tua aplicação cada vez mais segura e gerando ao final ali toda a eficiência operacional, tá? E aqui eu trouxe também um trecho que a modernização ela é essencial ali para se manter alinhado com a rápida evolução da sociedade, né? Da sociedade e da tecnologia. Então, à medida que tudo vai mudando, a infraestrutura de tecnologia, as aplicações, elas também precisam se adaptar para atender todas as demandas ali constantes de transformação e dos usuários no final. Bom, a modernização dos ambientes aqui permite que as empresas elas permaneçam competitivas, né, e em constante evolução. Costumo dizer que não basta, você nunca vai ter um software 100% pronto, né? A cada momento ali você encontra novas funcionalidades, você encontra motivos para poder modernizar, então é um ciclo que você inicia ali e você sempre está buscando ali melhorias, tá? As aplicações, aqui um dos pontos, né, ali que aplicações desatualizadas, ela pode se tornar um obstáculo ali para a eficiência operacional. Às vezes a empresa ela não consegue crescer de acordo com o que ela precisa, né, no ritmo que ela precisa, por conta dessa questão de modernização da aplicação. Então é um cenário que você sempre precisa ter uma atenção e sempre procurar ali as melhores práticas e tudo mais. Bom, falando agora de alguns big numbers, né, alguns ganhos de modernização, falando ali especificamente de AWS, a gente teve 78% ali de agilidade de implantação dos novos recursos, que é aquela questão time to market, né? A partir do momento que você tem um sistema, podemos dizer, legado, e aí você consegue entregar ele ali com uma modernização, você ganha essa eficiência, você ganha essa agilidade,
e mais de 47% ali de eficiência da equipe de infraestrutura de TI. A partir do momento que você tem essa estrutura um pouco não, mas digamos que modernizada, você também ganha eficiência da equipe, que ela consegue atuar em diferentes áreas, ela consegue ganhar mais performance e também atuar ali em resoluções de problemas de uma forma até mais dinâmica e rápida, tá? Aqui eu trago um pouco sobre migração e modernização, que são dois links ali que estão atrelados, né? Em muitos casos a gente precisa fazer uma migração de um sistema para depois poder modernizar ele, tá? A adoção de computação em nuvem, ela é o passo ali essencial para a modernização da tecnologia. Ela entrega um ambiente que facilita muito a inovação. Então, em nossas ofertas ali, a modernização é abordada antes e depois da migração, permitindo que a melhor estratégia seja definida ali a 4 mãos, em diversos casos a 6 mãos, né? Nós, parceiro, a AWS e junto com o cliente também, de acordo com o momento, né? Pensando sempre no momento, nas necessidades e também estabelecendo alguns KPIs, alguns critérios de sucesso para que toda essa modernização, de fato, no final, a gente consiga validar ela e identificar se ela foi de fato um sucesso ou não, tá? E aqui eu trago também alguns R's, né, que a gente fala, que são o rehost, o replatform e o refactor. Aqui eles são basicamente o rehost. A gente também costuma utilizar uma outra expressão que é o lift and shift, tá? Que seria mover uma aplicação para a nuvem da forma com que ela esteja. Assim, você pega, por exemplo, um servidor on-premises que esteja em alguma outra cloud e você simplesmente move ele ali sem fazer nenhuma alteração dentro do código. Isso daí seria a rehospedagem, né, que a gente pode falar. O replatform, que seria o lift, tinker and shift, ele realiza algumas otimizações, só que pontuais. Então, aproveita alguns recursos de nuvens, mas sem alterar a estrutura central da aplicação. Um exemplo disso é o caso de uma migração, uma modernização de banco de dados. Você simplesmente migra ele para dentro da nuvem AWS e já começa a utilizar algum serviço gerenciado pela AWS. No caso, no exemplo, seria o RDS. Então, isso daqui seria um replatform. E aí a gente entra também no refactor, que aí sim seria refatorar, rearquitetar toda a aplicação. Então, nesse caso, a gente faria o redesenho ou a reconstrução da aplicação para torná-la um cloud native, né? Deixá-la nativa a nuvem mesmo. Um caso de uso aqui seria essencial quando se busca ali uma escalabilidade, performance, alta disponibilidade, aproveitando todos os recursos como microserviços e também utilizando a estratégia serverless first também, né? Que você consegue gerar uma melhoria muito grande ali dentro da tua aplicação. Aqui eu trago um pouco da jornada de modernização da Nuage. A gente trabalha com alguns steps, tá? Esse step 0 aqui, a gente chama de migração. São 75% de incentivos em workloads, como incentivos para POC, migração de outras clouds para AWS, suporte também diretamente com o especialista. E ali no step 1 é o immediate win, né, que você já consegue ali 12% de redução apenas utilizando ali um desconto de distribuição, faturamento ali, estratégias de aliança e também um Cloud Checker, que é uma das ferramentas que nós utilizamos. E aí o step 2 já seria o quick win, tá, de redução, quando a gente consegue fazer um right sizing de todo o seu ambiente de nuvem. O right sizing significa ali basicamente a gente faz um estudo dos recursos que vocês utilizam dentro da nuvem e verifica ali qual que seria o tamanho ideal. Em muitos cenários ocorre um over-provisioning, quando você tem um provisionamento muito alto, mas aquela aplicação não necessita de tanto recurso assim durante todo o tempo, então isso entra muito no right sizing. Unused idle seria o quê? Alguns serviços, algumas aplicações, algumas coisas que estão dentro da nuvem que elas não estão sendo utilizadas, então é feito todo um levantamento também prévio para poder identificar isso daí, o que gera custos, né? E também algumas reservas, quando você consegue chegar para a AWS e seria basicamente reservar ali uma instância, então você assina um contrato com a AWS avisando assim, olha, eu vou utilizar esse recurso por 2, 3 anos, e aí você consegue um desconto, né,
tem uma questão também que você pode fazer uma entrada, né, o upfront, que a gente fala, e aí você consegue reduzir muito o custo a partir do momento que você tem essa fidelidade, né, para poder utilizar esses recursos dentro da AWS. E aí Savings Plan também, que chega nesse mesmo sentido. E o outro quick win é utilizar alguns recursos, né, o processador Graviton da AWS, que é proprietário, então ele também tem um custo bem abaixo. Isso, toda essa estratégia, né, claro, a partir de uma análise dentro do ambiente cloud, você consegue chegar nesses números de desconto, até o momento ali do Next Steps, que seria algo como implementação de DevSecOps, utilização de serverless, né? A gente utiliza ali muito Lambda para determinadas features, e se for o caso também de alguma coisa que precisa de um processamento ali que não impacta o serviço ali, ficar online 24 horas, a gente consegue utilizar instâncias spots dentro do ECS, ou o próprio ECS Fargate também. A questão de containerização, autoscaling, que é o passo ali de você conseguir identificar dos seus usuários o momento que você precisa escalar a sua aplicação. Isso de forma automática. Então, existem algumas configurações, tanto de recursos ou de filas, né, no SQS, que você consegue identificar ali que tua aplicação ela necessita de mais recursos sem que o teu usuário seja impactado no final. Então, isso daqui é bem bacana, você precisa ter essa configuração assim muito bem alinhada para que você tenha essa alta disponibilidade também e não sofra com picos de acesso dentro da aplicação em determinados cenários ou em determinados eventos. Além de um review da arquitetura e um Cost Control, né, que seria o Cost Explorer ali, a gente consegue fazer uma análise para identificar qualquer tipo de anomalia que ocorra durante os serviços que você está utilizando na AWS, tá? Isso daqui seria uma das jornadas ali de modernização, mas envolve alguns outros passos. Eu trouxe aqui apenas os principais e os iniciais. Bom, estou trazendo agora aqui alguns dos cases de sucesso que nós tivemos. Esse case aqui da Mackenzie é bem bacana. A Mackenzie, muitos de vocês devem conhecer, né? O Instituto Presbiteriano ali, com mais de 150 anos de história. A gente teve uma solução ali de barramento de integrações e jornada de Cloud Efficiency, uma redução de custo de 75% a partir de algumas ações, de algumas análises que nós fizemos. Redução no overhead operacional também, de 60%, e melhoria em qualidade e segurança. Tudo isso atrelado em um único projeto, a gente conseguiu esses ganhos. E aí eu trouxe mais outros dois cases também, deixa eu pegar o próximo aqui, que é o da ClearTech. Esse da ClearTech, ele foi um desenvolvimento ali de solução totalmente cloud native, tá? Para combater algumas fraudes telefônicas que o cliente tinha detectado, né? Que estava sofrendo ali, e uma modernização completa para arquitetura escalável na AWS. Então, foi feita toda uma análise na arquitetura do cliente e a gente conseguiu iniciar cada passo ali da modernização, o que nos trouxe mais de 60 milhões de chamadas por hora, processamento massivo em tempo real, sem essa questão assim do pico que acabava sofrendo ali na parte de performance, um SLA ali de disponibilidade de 99,99%, que era algo assim crítico para a aplicação ali, para o negócio do cliente, e de mais 16 mil chamadas ali por segundo. Era uma escalabilidade instantânea que a gente conseguiu resolver ali para o cliente, e aí o nome desse case é até chamado de missão crítica, tá? E o último case é o da Surf Telecom, é uma operadora ali que habilita marcas a se tornarem operadoras virtuais. Esse case de sucesso envolveu uma solução de estratégia de FinOps, pensando em redução de custo, mas de uma forma que não impactasse na aplicação, um desenvolvimento também de Cloud Native e uma modernização também para SaaS. Os ganhos desse projeto foi de 40% de redução no bidding, na conta do cliente ali, né? 95% de redução de custos de CDR, que é um arquivo que eles recebem ali de tempos em tempos através dessas ligações telefônicas que são geradas, e 96% de redução de tempo de consulta. Haviam alguns relatórios que o pessoal levava até 45 minutos para conseguir extrair do sistema,
a gente conseguiu reduzir isso tudo para 2 minutos, montando todo um data lake, toda uma operação de dados também em conjunto ali com a aplicação para conseguir todos esses ganhos. E agora aqui eu trago os próximos passos, né? Para iniciar sua jornada ali de modernização com quem entende de AWS, né? A gente inicia ali com o assessment de modernização, que é o quê? É o acesso direto na conta, né? Com um perfil somente leitura para entender todas as dores e às vezes identificar até alguns pontos que o próprio cliente não sabe. Dentro da conta a gente consegue ter essa visibilidade. É feita essa análise de portfólio de todas as aplicações e logo em seguida, identificação de quick wins, que são o quê? São ganhos imediatos, sem necessidade alguma ali de alteração drástica na aplicação, no código ou qualquer tipo de movimentação. A gente já consegue identificar esses quick wins e ser aplicado ali logo de imediato. Então, isso já tem um ganho logo de cara. E um roadmap personalizado ali da modernização, que isso daqui varia de cliente a cliente, né? Então, em alguns cenários a gente foca ali em migração de monolitos, né, para microserviços, alguns outros casos as dores do cliente ou o cenário do cliente é diferente, então a gente trabalha ali com cada roadmap de forma exclusiva, né, de forma customizada, pensando sempre na necessidade principal do cliente final, tá? E aqui agora eu abro aqui uns minutos aqui para perguntas e respostas, tá? Vocês podem ficar à vontade para colocar no chat, caso tenha alguma dúvida. Aqui os meus contatos também, caso queira me mandar um e-mail, alguma coisa, ou me adicionar ali também no LinkedIn. Mas é isso, pessoal. Eu vou trazer alguns pontos aqui, Thiago, que eu acho que é interessante você também Uhum. falar e comentar um pouquinho. Vamos supor que as empresas que estão assistindo aqui a esse webinar são empresas que estão iniciando sua jornada AWS, né? E quando a gente fala de início de jornada, a gente tem toda a construção de arquitetura, de infraestrutura. O que que você indicaria como primeiro passo para a empresa já nascer modernizada? Então, já nascer com essa camada escalável, com essa camada segura, Hum, com essa camada pronta para a nuvem. Perfeito, ótimo questionamento, Nicole. Nesse caso aqui, a gente pensa numa fundação, né? Um projeto de fundação ali da conta, que é o quê? Quando você inicia ali a conta dentro da AWS, você já inicia pensando toda a escalabilidade, alta disponibilidade, pensando também em custo. Então, um dos passos principais na questão da arquitetura, quando você está iniciando ali do zero, é criar essa fundação muito sólida. E aí, pensando também no Well Architect Framework, levando em cada pilar desse framework da AWS ao pé da letra, mas você, a partir do momento que você monta essa fundação muito sólida ali, com todas as premissas, você consegue crescer de forma eficiente, sem precisar depois realizar alguma mudança ali estrutural, alguma mudança que gere muito impacto. Então, nesse sentido, seria realmente ali a fundação que você precisa ter ela aí logo de cara no início da conta, sabe? Muito legal, boa, boa resposta. E até conectando também essa jornada inicial das empresas, né? Principalmente aqui voltado para o pessoal que está participando, que está assistindo e acompanhando. A grande preocupação das empresas de modernizarem, de trazerem alta escalabilidade, alta disponibilidade, sempre está também atrelado a eu quero um ganho de performance, mas também fico preocupado com custos. Como é que Isso. um arquiteto, como é que um desenho pode ajudar nesse início de jornada e como a Manuage também consegue apoiar essas empresas? Ah, não, perfeito, né? Isso daí são duas frentes, né? Muitos casos, muitas empresas, ela acaba crescendo, mas de uma forma desorganizada na questão do custo, né? E uma coisa está atrelada à outra. Então, o principal que é necessário fazer quando você pensa em escalabilidade é analisar de fato ali todos os recursos, é analisar qual que vai ser qual que vai ser o teu principal ali, como que eu posso dizer? A gente pode atuar numa arquitetura serverless first, então pensando em todos os cenários que você consegue entregar essa escalabilidade, você tem que identificar qual daqueles ali você consegue também manter um custo que não cresça de forma exorbitante.
que é o que acontece em alguns casos. A empresa cresce a quantidade de usuários, cresce a quantidade de acessos, de requisições, e acaba esquecendo um pouco o lado de que isso também é gerado uma cobrança. Então, a partir do momento que você monta uma arquitetura pensando em escalabilidade, você tem que levar também em consideração ali toda essa parte do custo, levar uma previsibilidade também de crescimento, assim você consegue ter tudo isso daí muito bem alinhado e, claro, mantendo um cost anomaly ali para você poder acompanhar os custos, para você não ser pego também de surpresa quando ocorre esse pico de usuários ou esse crescimento assim absurdo que em muitos casos acontece nas empresas. Legal, legal, bacana. E eu acho que a última pergunta aqui do meu lado também, que é uma curiosidade e é alguma das dores das empresas que eu atendo, que a gente atende aqui como parceiro, eu já tenho a minha infraestrutura em AWS, já tenho algo ali escalável, está me atendendo. De que maneira a gente consegue apoiar, trazendo uma previsibilidade, tanto de custos, tanto também de eu estou nessa arquitetura, mas eu consigo modernizar ela ainda mais, que já está modernizada, Uhum. contribuindo para ganhos financeiros, sem que tenha um impacto ali de fato na performance. Como é que você É. imagina sendo feita essa jornada, esse trabalho? Perfeito. Em alguns casos a gente pega também projetos no qual a empresa ela já tem toda a arquitetura já formada, né? E aí ela pensa também nessa questão assim de modernizar ainda mais. Então, nesse caso, a gente costuma utilizar ali um Axis, né? A gente consegue identificar alguns gaps, né? E um dos diferenciais é que muitas empresas elas estão ali, a equipe interna ela está preocupada em manter as luzes acesas, né? Em manter tudo funcionando e algumas melhorias acabam passando despercebida ou ficando no backlog. É aí o diferencial da Nuage. A gente consegue entrar com esse parceiro que, além de fazer toda a consultoria, né, toda a análise ali do ambiente, encontrando alguns gaps de modernização, a gente também consegue colocar a mão na massa, deixando que o cliente, a equipe do cliente, ela fique responsável apenas naquilo que envolve negócio, né, que envolve inovações e essa parte de modernização a gente consegue também entregar além de toda a análise. É um dos diferenciais assim, que faz muita diferença, liberando também assim da equipe ela poder trabalhar de fato naquilo que ela é melhor, que é na parte de negócio, na parte de inovações, mantendo essa questão de infra e modernização no nosso trabalho. Assim. Muito bom, Thiago. Eu acho que assim, nós não temos perguntas aqui no chat. O pessoal hoje está tímido, mas de qualquer forma foi muito bacana a interação, foi muito bacana também as suas falas, a sua apresentação, muito rica, né, essa oportunidade da gente conversar sobre modernização. E pessoal também que está assistindo, fiquem super à vontade para entrar em contato com a gente. A gente também vai ter ali um trabalho de entrar em contato com vocês para entenderem as dores, para entender de que maneira a gente consegue apoiar. Lembrando que a Nuage, por ser um parceiro bem conectado com a AWS, com a estratégia de inovação das empresas, nós conseguimos atribuir para vocês uma série de benefícios, tá? Então, esses benefícios, sempre atrelado a um projeto, a uma atividade, a gente consegue construir esse caminho, essa jornada junto com vocês. Então, vai ser um prazer atendê-los, vai ser um prazer conversar com vocês. E aí podem seguir também todas as nossas redes sociais que a gente acaba compartilhando muito onde nós estamos, em eventos presenciais e tanto eventos online como esse webinar, para que vocês acompanhem ali os próximos eventos e os próximos temas, tá? Novamente, muito obrigada a todos, obrigada, Thiago, obrigada, Perfeito, time que está por obrigado. trás aqui organizando com a gente. E até a próxima, pessoal. Ótimo dia a todos e ótima semana. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau.